Muito boa noite, ministro Henrique Neves. Boa noite. Eu sou advogado, não sou mais ministro. Eu sei, a gente chama de ministro aqui como uma reverência natural aqui em respeito ao cargo que o senhor ocupou no TSE. Bom, boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Muito obrigado, estou aqui à disposição de vocês para tentar elucidar, esclarecer um pouco essa confusão. Eu aproveito já para te perguntar o seguinte, eu conversei com muita gente no TSE hoje, esse inquérito administrativo que foi aberto não é vamos dizer assim, um instrumento, uma ferramenta muito habitual, muito comum. Pode falar um pouquinho desta ferramenta, qual o objetivo dela, para que ela é utilizada, em que circunstância normalmente ela é utilizada e que tipo de efeito prático que ela pode ter? Muito utilizada nessa dimensão, mas perante os juízes de primeira instância, isso é relativamente normal. A Justiça Eleitoral ela tem dupla função. Ela tem a função administrativa de organizar as eleições e tem a função normal, que é a função de julgar os processos, de decidir as lides, prestar a jurisdição. Ela faz parte do judiciário, mas nessa primeira função que eu me referi, que é a administrativa, ela como administradora das eleições, ela tem que tomar todas as medidas para que as eleições ocorram de forma normal, legítima e de forma periódica também. Então, todo juiz eleitoral, ele também ele possui o poder de polícia, que a gente chama, para adotar providências contra qualquer fato que possa influenciar no resultado de uma eleição. Então, quanto mais perto vai chegando do momento de escolha dos candidatos, das convenções partidárias, começam a existir maior número de denúncias de pessoas que estão abusando do poder econômico, do poder político, e o juiz pode, através de provimentos com o exercício desse poder de polícia, adotar as medidas necessárias para fazer cessar este abuso, essa irregularidade que seja detectada. Isso em eleição municipal ocorre com muita frequência, principalmente naquelas situações em que se busca a reeleição. Desde que a reeleição foi incluída na Constituição brasileira, ela tem trazido muitos problemas porque quem se candidata permanece no cargo. Então, numa escala menor, a possibilidade de um prefeito tentar influenciar o eleitorado através da utilização da máquina pública acaba sendo bem maior e mais frequente. Então, quer dizer, esse tipo de investigação, ele pode ser feito pela legislação, está previsto, pelo corregedor eleitoral, no caso, corregedor geral, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, que, ao meu ver, ele poderia ele mesmo já baixar a portaria para abrir essa investigação. Mas, de uma forma muito coerente e transparente, resolveu levar a questão ao plenário do tribunal, não só para acolher a opinião de todos os ministros, e foi unânime sobre a necessidade da abertura dessa investigação, mas também para que se desse a necessária transparência, não no sentido de ameaçar ou não, mas para que se mostrasse que não se está fazendo nada escondido. O que se verifica é um quadro em que constantemente há uma divulgação de uma série de informações erradas, informações que não resistem à primeira análise. Fala-se que a apuração da eleição é numa sala secreta. Essa dita sala secreta tinha um representante do PSL nas eleições de 2018, assim como um representante do PT dentro dessa dita sala secreta. Qual é esse segredo aonde o local que seria inexpugnável tem um fiscal de cada um dos partidos que está concorrendo ao segundo turno? Então, é uma situação que merece efetivamente ser examinada e combatida. Bom, no pedido de abertura, me permite ler aqui, nesta portaria, a portaria do ministro Luiz Felipe Salomão, consta que o objetivo desse inquérito é, abre aspas, apurar fatos que possam configurar abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea relativa aos ataques ao sistema eletrônico de votação e à legitimidade das eleições de 2022. Além disso, o inquérito compreenderá ampla dilação probatória, promovendo medidas cautelares para a coleta de provas, oitiva de pessoas e autoridades juntadas de documento, realização de perícias, entre outras medidas para adequada elucidação dos fatos. Eu pergunto, desses possíveis crimes
o senhor consegue identificar algum que salta mais aos olhos? Se o senhor estivesse ainda no TSE, o senhor teria votado também pela abertura deste inquérito? Eu acho, quer dizer, ninguém está fazendo um juízo agora de culpabilidade dizendo é culpado, mas que existem diversos indícios da utilização da máquina pública, da utilização de dependências do poder público para atos que não são estritamente relacionados com o exercício do mandato, existe. Então, a partir do momento que se tem essa dúvida, deve-se promover a investigação para saber exatamente o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Muitas vezes a gente tem uma impressão, mas depois, quando vem a defesa, quando vem a investigação, verifica-se que algo não se confirmou. Ou, de outra forma, se verifica dizendo que efetivamente ocorreu. O abuso do poder político, ele ocorre quando quando o funcionário público, seja autoridade ou não, ele utiliza as prerrogativas que ele tem do cargo e o acesso para colocar a favor de uma campanha política materiais, pessoal da administração, ou seja, utilizar a máquina pública para transmitir uma mensagem que não é uma mensagem governamental, institucional, até porque essa deveria ser, e pela Constituição ela tem que ser completamente impessoal, não pode ter sequer a divulgação da imagem ou qualquer coisa que possa ligar ao governante, mas isso tudo vai ser examinado. Além do poder político, você tem o abuso do poder econômico, que é quando você utiliza recursos para essa divulgação, recursos financeiros, dinheiro. E aí você tem desde do custo de produção de determinados eventos, como a própria divulgação desses eventos hoje nas redes sociais, que também existem precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. As redes sociais devem ser consideradas, a maioria delas, como um meio de comunicação social. Então, se você tem um uso indevido de meio de comunicação social, é uma outra forma de apuração também, uma outra irregularidade. Eles não são propriamente crimes eleitorais, porque não estão tipificados com a sanção de prisão, mas eles são considerados irregularidades, as quais podem gerar problemas, não neste inquérito, porque esse inquérito é uma fase de investigação para apuração do ocorrido, mas todos os elementos que aqui forem colhidos podem ser levados a uma ação de investigação, aí já é um processo judicial, a partir do momento em que as pessoas são escolhidas como candidatos nas respectivas convenções partidárias. Eu conversei com algumas pessoas, autoridades ligadas a essa investigação, e que me disseram o seguinte, que este inquérito administrativo, ele provavelmente não chegará à sua conclusão, mas que ele tem, vamos dizer assim, uma missão, que é reunir provas, inclusive o ministro Salomão, que fica até, me parece que outubro, né, no cargo aqui, ele vai trabalhar para reunir o máximo de provas, e este inquérito permaneceria aberto. Nas eleições de 2022, outras chapas poderiam utilizar essas provas para impugnar a candidatura, uma eventual candidatura de Bolsonaro à reeleição. Faz sentido esse tipo de procedimento? Me lembrou um pouquinho o inquérito das fake news, né, que está lá no STF aberto até hoje, agora já tem também no STJ. É um procedimento regular esse tipo de... Vamos dizer, independente da existência ou não do inquérito, este é um procedimento regular de qualquer juiz eleitoral. Qualquer juiz eleitoral, como administrador, ele tem, se ele vê uma irregularidade, ele tem que tomar providências para fazer cessar essa irregularidade. Vou fazer uma comparação, só para você entender o que eu estou falando. É como se a administração pública aqui em Brasília, o governo do Distrito Federal, se você começa a construir um prédio no canteiro central da esplanada dos ministérios, o fiscal da administração, ele não precisa ir ao juiz, pedir uma autorização, ele vai lá e vai embargar a obra, falar, aqui não pode construir, o senhor não tem alvará de construção, o senhor está violando as regras de urbanismo, o senhor não pode construir aqui, e aí depois vai tomar as medidas para punir quem fez esse atentado ao patrimônio. Então, é a mesma coisa, essa investigação, independente da existência dela, a própria função de juiz, ele tem que estar constantemente acompanhando para verificar se tem alguma irregularidade, não é qualquer irregularidade administrativa, tem que ser alguma irregularidade que tenha uma correlação com as eleições do ano
seguinte e vai tomando as medidas. Agora, todos esses fatos, independente da existência ou não do inquérito, cada um dos partidos políticos, dos candidatos e das coligações que disputarem a eleição de 2022 poderão, e aí reciprocamente, cada um deles poderá entrar com uma ação, não mais um inquérito, mas uma ação de investigação judicial contra os adversários que eles entendam tenham praticado alguma irregularidade eleitoral. E aí a Justiça Eleitoral, com contraditório, dando direito de defesa, vai produzir o processo, produzir novas provas, até se for o caso, a defesa pode pedir novas provas, vai chegar a uma conclusão se houve ou não abuso. O abuso ele não precisa ser assim imediato, perto da eleição. Ele pode ser cometido no ano anterior da eleição. Muitos processos já julgam isso. Eu só volto a frisar, quer dizer, não é a Justiça Eleitoral, não é um remédio para todos os males de desvios da administração. Se um funcionário está concedendo autorizações, concessões de uma forma ilícita, isso é matéria a ser tratada pela Justiça Comum. Agora, se ele faz isso com o objetivo de influenciar as eleições, aí a competência, no momento das eleições, a Justiça Eleitoral pode examinar esses fatos para saber. Isso foi um abuso de poder político, ele extrapolou as atribuições que ele tinha para tentar influenciar o resultado do pleito, e isso é relativamente normal de ocorrer. Desde a reeleição, todas as eleições, e eu não estou falando da presidência da República, prefeito, vereador, governador, senador, todos eles, você vê governadores que foram caçados no Amazonas, no Tocantins, quase todos eles foram por abuso de poder, político ou econômico. Talvez a surpresa maior seja o contexto envolvendo um presidente da República, mas, sobretudo, o contexto, né, em que esse inquérito é aberto. Ontem, o ministro Barroso, antecipando esta iniciativa, ele fez um pronunciamento bastante duro em resposta, até assim, seguindo na linha do presidente do STF, Luiz Fux, que também, na sessão de reabertura dos trabalhos do Judiciário, também fez críticas, também defendeu o regime democrático e fez críticas indiretas, sem citar o presidente da República, mas o que me chamou a atenção é que, de fato, nós estamos vivendo tempos estranhos, diria aí o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Ele menciona o seguinte, o Barroso, ele alerta, né, para os perigos do populismo, para a erosão democrática, e disse o seguinte: líderes eleitos pelo voto estão desconstruindo, tijolo por tijolo, os pilares da democracia. Ele disse que isso está acontecendo em várias partes do mundo. E aí eu coloco a seguinte questão: a Justiça Eleitoral está preparada para esse tipo de populismo, que o sujeito é eleito e depois ataca as instituições, mina essas instituições para tentar consolidar o seu projeto de poder? Às vezes eu tenho a sensação de que não, de que ela não é ainda, que ela não está atualizada de forma suficiente para esses novos tempos, que incluem, como o senhor mencionou, redes sociais, onde os crimes parecem que são cometidos a cada instante. Por favor. Realmente, vamos dizer, a velocidade da informação, a velocidade da disseminação das ditas fake news, o termo não é correto, mas da desinformação, ela é muito grande. A Justiça Eleitoral, a própria legislação eleitoral, ela prevê que a justiça seja célere. Durante o período eleitoral, naqueles meses que antecedem a eleição, não existe sábado, não existe domingo, os prazos correm. Quem não é advogado da área acaba perdendo prazo, porque normalmente o advogado não conta o prazo no sábado e domingo, e na Justiça Eleitoral, uma sentença que seja publicada no sábado, o prazo vence no domingo, se for um prazo, por exemplo, como alguns existem, de 24 horas. Então, é uma coisa muito rápida. O direito de resposta, ele tem que ser dado em 72 horas, quer dizer, ele tem que ser decidido em até 72 horas do momento em que ele é protocolado. A parte pede o direito de resposta, em 72 horas você tem que citar, ouvir a contestação, vem a defesa, ouvir o Ministério Público e proferir a decisão em 72 horas. Tem que ser uma medida que traga eficácia, porque a gente sabe que você dá um direito de resposta 15, 20 dias depois, no curso de uma campanha que leva 45 dias, não tem como
restabelecer ou minimizar o estrago que é feito nesses primeiros 10, 15 dias com aquela divulgação da notícia falsa. A Justiça Eleitoral tem, sim, vamos dizer, as suas dificuldades de lidar com essa quantidade de processos que surgem durante o pleito, mas, ao mesmo tempo, ela tem um quadro muito bom, um quadro permanente de funcionários, de assessores, de servidores da Justiça Eleitoral, que eu costumo dizer, as eleições dão certo no país e funcionam, nós temos um sistema afinado, não é por conta dos ministros que passam lá esporadicamente, temporariamente, cada um fica 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2, é porque nós temos um quadro técnico de funcionários da Justiça Eleitoral muito competente, pessoas que se dedicam diariamente, muito além do horário normal da jornada de trabalho, para fazer com que a coisa funcione perfeitamente. Quem está do lado de fora chega para votar e acha que aquilo é muito simples, está lá a urna com o nome da pessoa, isso é muito fácil de ser feito, só que todo o trabalho que tem por trás disso é enorme, e é um trabalho transparente, que a qualquer momento pode ser auditado, a qualquer momento pode ser verificado. Então, quando você faz uma ofensa a uma determinada pessoa que seja identificando, dizendo que a justiça não é confiável, você está ofendendo essa quantidade enorme de servidores públicos que são, ao meu ver, um dos melhores quadros com que eu já trabalhei na vida. São pessoas efetivamente capazes. Agora, as dificuldades sempre existem e elas vão sendo a cada ano. A Justiça Eleitoral, Cláudio, só para lembrar, ela foi criada em 1932 para tirar a eleição do Executivo, que era quem disputava a eleição, organizava a eleição. Aí ela foi suspensa por Getúlio Vargas. Em 1945, voltou. Em 1945, ela teve a missão de organizar o eleitorado e fazer uma eleição em 6 meses. E conseguiu e fez. Então, quer dizer, é uma justiça que está acostumada, desde a sua origem, com desafios. Este é mais um desafio. Ela está se preparando, dentro do possível, para enfrentar todos esses desafios. Tivemos um outro desafio recente, No ano passado. E quando até o próprio Supremo, eu ia falar da Lava Jato, né, começou a transferir para a Justiça Eleitoral diversas ações da Lava Jato, que tratavam de propina no Caixa 1, no Caixa 2, e a gente ficou muito na dúvida se ela teria capacidade de fazer a instrução dos processos, enfim, realizar a sua missão, né? Rapidamente, vários desses casos que até estavam, de certa forma, não digo parados, mas com uma tramitação mais lenta na Justiça Federal, hoje já foram recebidos e já foram decididos pela Justiça Eleitoral. É um quadro de pessoas muito dedicado. Eu acho que nós podemos sim confiar. O ministro Pertence, ele costumava dizer uma frase que eu acho perfeita: a Justiça Eleitoral é uma experiência que deu certo no Brasil. Quando alguém fala, vamos acabar com a Justiça Eleitoral, a primeira pergunta que eu falo é a seguinte: e quem que nós vamos pôr no lugar? Quem que vai organizar as eleições? Os próprios partidos políticos? Eles vão prestar contas para eles mesmos? Ou vai ser o executivo que está disputando a reeleição? Quem que é a pessoa imparcial, naturalmente, num processo eleitoral? Quem não concorre a esse processo eleitoral. Então, eu gostaria muito que os partidos políticos prestassem mais contas, especialmente das suas contas à sociedade. Mas você me permite? Claro. A legislação hoje, ela garante uma total fiscalização aos partidos políticos. Quando a gente fala de voto impresso, começa essa discussão, vamos dizer, cria-se uma dúvida sobre a seriedade da justiça eleitoral. Que, vamos dizer, é uma dúvida legítima. Eu posso não acreditar numa pessoa, noutra, falar, não confio nesse órgão da imprensa, eu não confio naquele. O que você tem que fazer? Trazer medidas para que essa desconfiança seja dissipada. A legislação diz, todos os programas, o computador, a urna, é um computador, ela não faz nada que não tenha um programa dizendo faça isso. Todos esses programas ficam à disposição 6 meses antes da eleição, quando eles começam a ser editados, ficam durante um período de 6 meses. Nas audiências públicas e nos testes, pouquíssimos partidos políticos aparecem e mandam seus representantes, seus técnicos. Então, se os partidos políticos têm alguma dúvida sobre o sistema, teríamos inúmeras chances de aperfeiçoar, de trazer uma maior fiscalização, organizar um grupo de partidos, que esse grupo contrate técnicos, professores catedráticos e que possam ajudar a aperfeiçoar o sistema. É não você simplesmente desacreditar tudo dizendo, é ruim porque é ruim.
Aí você pergunta, mas qual que é a prova de que é ruim se tudo deu tão certo durante 25 anos? Várias pessoas, inclusive quem critica, foi eleito durante 25 anos com esse sistema. Qual a prova de fraude que tem? Não existe prova de fraude, não tem. Então, quer dizer, fica difícil o diálogo, mas isso a gente não pode também dizer, o sistema é perfeito e jamais deve ser modificado. Tudo tem que ser aperfeiçoado diariamente, dentro de uma lógica correta. Infelizmente, o presidente da República, com a sua verve, com a sua forma agressiva de trazer esse tema para o debate, a gente, inclusive, hoje questiona se o interesse dele é, de fato, o voto impresso ou é brigar apenas, né, para criar confusão, antevendo uma derrota. Quando o senhor fala que nenhum sistema é perfeito, de fato, havia já... a gente acompanha isso há vários anos, né? A discussão sobre mais transparência ou mais segurança em todo esse sistema de votação eletrônica, o que é uma discussão legítima, mas infelizmente ela foi sequestrada e inviabilizada pelo presidente da República no atual momento. Eu até comentei no programa aqui, num programa passado aqui, que hoje nós temos tecnologia para tornar ainda mais, melhorar ainda mais a confiabilidade no voto eletrônico. Nós temos certificação digital, nós temos blockchain, nós temos várias tecnologias que poderiam melhorar essa, vamos dizer assim, essa sensação de segurança, né, em relação aos votos. E, infelizmente, quando nós entramos nesse debate hoje, há muita confusão, né, em relação ao que é um problema, às vezes, de infraestrutura, um problema que acontece ali, bugs, que é uma coisa normal na tecnologia da informação. Inclusive, nas últimas eleições nós tivemos, né, ali houve até uma investigação, nós tivemos algumas ocorrências, né, de atraso na totalização dos votos, na prestação de contas dos candidatos, na autuação dos processos, que são problemas ali de infraestrutura tecnológica, né? Então, me parece que o ministro Barroso, inclusive, pediu prioridade para ajustar todas essas questões, mas isso não afeta a segurança do voto, certo? Gente, agora você veja o tempo, a energia e o próprio dinheiro que nós estamos gastando nessa discussão, que não traz um resultado prático. Você nunca vai auditar um sistema seguro utilizando uma ferramenta menos segura. Quer dizer, se tem uma divergência de votos, como o ministro Barroso disse, na época da contagem do voto, era normal o mesário comer voto, ou pegar um voto em branco e preencher. Não está certo que nós não vamos tratar exatamente das mesmas cédulas, não é aquele método de votação anterior, mas se eu tenho uma diferença entre o que está apurado na urna, que é um mecanismo que tem 30 travas de segurança, se você ligar e desligar a urna, fica registrado que horas que ela foi ligada, que horas que ela foi desligada, qual tecla que foi, qual função foi comandada para que ela exercesse, ou aquele cercadinho antigo que a gente tinha, aquele emaranhado de pessoas em torno de uma mesa querendo contar votos. Quer dizer, qual dos dois resultados vai prevalecer? Aí alguém também já veio com a ideia, não, se tiver uma divergência, faz uma nova eleição. Bom, aí é simplesmente você acabar, inclusive, com a necessidade das ações judiciais. Se você quiser anular uma eleição, basta tirar um voto, tem uma divergência de resultado, você tem que fazer uma nova votação. Não são coisas, ao meu ver, lógicas. Agora, toda essa discussão, todo esse tempo, poderia estar sendo utilizado para desenvolver novos mecanismos. Alguns países já estão adiantando para que a votação seja feita pela internet, com telefones celulares, com reconhecimento facial. Nós temos sempre um problema de fazer isso. O que garante que o eleitor não estará votando, olhando para o telefone e ao mesmo tempo recebendo os R$50 pela compra do seu voto? São questões que têm que ser discutidas, tem que dar garantia para que seja uma livre manifestação da vontade sem nenhum tipo de influência. Mas a gente fica nessa discussão de um sistema ultrapassado, de uma coisa que não traz um proveito. Claro. O senhor acha que o TSE demorou para abrir esse inquérito? Pergunta da nossa leitora aqui, a Mariana. Vamos dizer, eu não analiso pelo campo político. No campo político, você até poderia dizer, a resposta já tinha que ter sido dada
com mais antecedência. Mas aí a gente tem que lembrar, da mesma forma que o TSE é administrador das eleições, ele também é o juiz, é o judiciário. E o tempo do judiciário, ele é diferente do tempo da discussão política. Você vê que na discussão política alguém fala uma coisa e imediatamente vem um discurso. E o juiz ele tem que ser muito consciencioso, ele só vai tomar uma medida como essa que foi tomada quando você tem elementos suficientes para embasar essa investigação. Ninguém simplesmente faz a investigação por investigar. É até uma reclamação que muitos candidatos têm contra o Ministério Público, que o Ministério Público, durante as eleições, resolve investigar determinada pessoa sem base, apenas porque quer investigar. E aí isso não pode ocorrer, você tem que ter um mínimo de razoabilidade, um mínimo de elementos, e aí com essa produção diária desses elementos, chega em determinado momento em que se verifica, ó, nós já temos aqui um pacote de fatos suficiente para que seja investigado e se verifique se há algum abuso, se há alguma irregularidade aqui nessa quantidade de coisas que foram produzidas diariamente. Para finalizar, eu sei que a sua agenda está apertada. Imagina. Uma questão bem prática. Nós já vimos as reações do presidente a outras pressões do judiciário. Eu conversei com alguns interlocutores no Palácio do Planalto que me disseram que o Bolsonaro vai manter essa postura dele, vai se recusar a depor neste inquérito administrativo, vai orientar seus assessores também a não comparecerem, a não entregarem celular, né? A gente lembra aquela polêmica que houve quando o ministro Celso de Mello, o ex-ministro Celso de Mello, comentou sobre a busca e apreensão celular do presidente. O presidente da República se recusar a cumprir uma ordem judicial, nesse caso do TSE, no âmbito desse inquérito, o que é possível fazer? Na realidade, vamos dizer, ainda que você tenha todas as prerrogativas de um presidente da República, de um governador, um deputado, que são ouvidos por escrito, que não tem que se deslocar até a sede do judiciário, até a frente do juiz, eles podem prestar depoimentos à distância ou por escrito, essa quantidade de restrição é apenas a determinados cargos específicos. E elas não simplesmente significam que você pode virar as costas e não prestar contas, porque isso daí eu acho que é o mínimo que qualquer pessoa pública tem que fazer, é prestar conta dos seus atos. Então, é a oportunidade, inclusive, para esclarecer quais são os atos, qual foi a motivação, o que se pensa, o que se quer chegar com determinada afirmação. Agora, isso é por um grupo muito restrito de pessoas. Todos os demais, eles, ao não comparecerem a um depoimento, eles podem ser conduzidos a esse depoimento. Se eu descumpro uma ordem judicial, e aí, ainda que seja no campo administrativo, pode-se chegar à condução coercitiva de algum funcionário que não queira depor, ou pode chegar, inclusive, à apuração de um crime de desobediência, se determinada ordem judicial for estabelecida para que um funcionário deixe de fazer ou faça determinada coisa. Então, tudo isso não é uma brincadeira de eu quero, eu não quero, eu vou conversar, não vou conversar. Isso é uma investigação administrativa, mas feita pelo órgão do Poder Judiciário. Obviamente, não pode também extrapolar e começar a quebrar sigilo sem que tenha um fato que justifique aquela quebra de sigilo. Quer dizer, isso daí, o judiciário, quando determina alguma medida, ele não faz por simplesmente querer. O querer é indiferente, você faz de forma fundamentada. Você tem que dizer, olha, existem aqui os indícios, a lei diz isso, para o caso é importante que se faça essa medida por conta disso, então você faz uma decisão fundamentada e ela é cumprida. Bom, mais uma vez, doutor Henrique Neves, ex-ministro do TSE, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Autoral e sócio do escritório Lacombe Neves da Silva, advogados, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista. O programa, obviamente, permanece aberto para futuras colaborações. Tenho certeza que nós voltaremos a conversar muito em breve, porque toda essa discussão de direito eleitoral, ela vai estar presente nos nossos dias, nos nossos meses daqui para frente, até porque ano que vem é ano eleitoral. Mais uma vez, obrigado
e uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço, estou à inteira disposição de vocês. Boa noite a todos que nos ouvem aqui. Obrigado. Até logo.